Olá, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galera, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. E nesta videoaula nós vamos tratar sobre capacidade térmica e calor específico. Galera, são dois temas importantíssimos. Para começar, pessoal, eu vou ficar aqui no meu cantinho e nós vamos começar a estudar o que é capacidade térmica. Primeira coisa que eu gostaria de combinar com vocês é que a partir de agora, a capacidade térmica de um corpo vai ser representada pela letrinha C maiúscula, tá? O C maiúsculo, a partir de agora, representa a capacidade térmica de um corpo. Vamos entender o seguinte, vamos começar imaginando um objeto qualquer, tá bom? E esse objeto pode ser uma pedra, um cubinho de gelo, qualquer objeto que você puder imaginar. Esse objeto ele vai ter uma temperatura inicial e nós vamos chamar de T0, tá? A temperatura inicial do objeto será designada por T0. Agora vamos fornecer energia térmica para este objeto. Vamos pegar uma fonte de calor e vamos fornecer energia térmica para esse nosso objeto. E essa energia térmica, galerinha, nós vamos representá-la pela letra Q, tá? A letra Q vai ser a energia térmica que o objeto recebeu. Após esse objeto receber essa energia térmica, ele vai sofrer um aumento de temperatura e terá agora, pessoal, uma temperatura final chamada de TF. Gente, obviamente, como ele recebeu calor, recebeu energia térmica, então a temperatura final vai ser maior que a temperatura inicial. Nós podemos observar, pessoal, disso tudo que nós acabamos de falar, que o nosso objeto, ele sofreu, gente, uma variação de temperatura. E esta variação de temperatura ela é dada pela seguinte equação. ΔT é igual a TF menos T0. Ou seja, a variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, galera, vimos esse fato que eu acabei de mostrar para vocês, mas agora vamos ao que realmente nos interessa. Vamos definir o que é a capacidade térmica de um corpo, no caso do nosso objeto que nós colocamos lá em cima. A capacidade térmica, representada pela letrinha C maiúscula, de um corpo, indica a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder, ou perder, para que sua temperatura varie 1 grau Celsius. Ou seja, para que sua temperatura varie uma unidade. Por exemplo, se eu tiver um objeto e eu forneço uma certa quantidade de calor para ele, e ele aumentou apenas 1 grau Celsius, certo? Essa quantidade de calor que eu forneci para esse objeto representa a capacidade térmica que ele possui. Matematicamente, pessoal, nós podemos definir a capacidade térmica através daquela seguinte equaçãozinha que eu vou colocar agora ali no cantinho. A capacidade térmica, representada por letra C maiúsculo, é a razão entre a quantidade de calor que o objeto recebeu e a variação de temperatura que ele sofreu, que ele teve ao receber essa quantidade de calor. Ou seja, se eu quiser determinar a capacidade térmica de um objeto ou de um corpo qualquer, basta eu pegar a quantidade de calor que ele recebeu e dividir pela variação de temperatura que ele recebeu, ou melhor, que ele sofreu ao receber essa quantidade de calor. Também, obviamente, pode ser a quantidade de calor que ele perdeu, pela variação de temperatura que ele sofreu ao perder, tá? Essa quantidade de calor. Então, galerinha, se liga que aquela equação é muito importante, tá? Capacidade térmica, repito de novo, é a quantidade de calor que ele ganhou ou perdeu, dividido pela variação de temperatura que ele sofreu. Nós vamos combinar também, pessoal, que a unidade usual para a capacidade térmica é justamente essa aqui, ó, calorias
por graus Celsius. Lembrando que caloria, pessoal, é uma unidade de medida para a energia. No nosso caso, a energia em questão é o calor. Pessoal, definimos o que é capacidade térmica e agora nós vamos definir, tá, o que é calor específico. Combinamos agora, pessoal, que o calor específico vai ser representado pela letrinha C, porém C minúsculo, ok? Pessoal, o calor específico C indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Cuidado, ó, é diferente da capacidade térmica. A capacidade térmica é o calor que um corpo inteiro precisa receber para que sua temperatura varie uma unidade. Já o calor específico, pessoal, ele é a quantidade de calor que uma unidade desse corpo, de massa desse corpo, precisa receber para que sua temperatura varie uma unidade, ok? Galera, nós podemos definir o calor específico como sendo a capacidade térmica de um corpo por unidade de massa. Então, matematicamente, nós vamos poder escrever da seguinte forma. O calor específico, que é o Czinho minúsculo, vai ser a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, dividido pela massa do corpo, tá? Capacidade térmica do corpo dividido pela massa vai dar o nosso calor específico. Nós não podemos esquecer também, meu nobre colega, ou colega, né? É que a unidade usual para o calor específico vai ser calorias por gramas vezes graus Celsius, tá bom? Galera, para ficar mais claro, vamos pegar aqui uma tabelinha. Eu vou colocar aqui em cima. E nessa tabelinha nós temos algumas substâncias e seus respectivos calor específico. Por exemplo, o primeiro aqui, ó, da tabela lá em cima, nós temos o alumínio. O alumínio ele tem um calor específico de 0,219 calorias por grau Celsius. Ou seja, o que é que isso significa? Significa, pessoal, que se eu quiser fazer 1 grama de alumínio, ter sua temperatura aumentado 1 grau Celsius, eu preciso fornecer para ele uma quantidade de calor correspondente a 0,219 calorias. Por exemplo, aqui, ó, interessantíssimo, tá? A água. A água tem capacidade térmica de 1 caloria por gramas vezes graus Celsius. Significa, pessoal, que se eu quiser fazer 1 grama de água aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria para essa grama de água. Então, galera, para ficar melhor ainda a coisa, vamos agora para um exemplo que vai abranger os dois assuntos de nossa videoaula. O exemplo, ele diz o seguinte: suponha, por exemplo, que um corpo de chumbo de massa 100 gramas, de 100 gramas de massa, precise receber 31 calorias de energia térmica para que sua temperatura aumente em 10 graus Celsius. Determine sua capacidade térmica e seu calor específico. Galera, então vamos lá. Primeiro nós vamos determinar a capacidade térmica desse corpo de chumbo, tá bom? A capacidade térmica, como a gente viu anteriormente, ela é definida como a divisão entre a quantidade de calor que ele recebe e a sua variação de temperatura. A quantidade de calor que ele recebeu foi de 31 calorias. E a variação de temperatura que ele sofreu ao receber essa quantidade de calor foi de 10 graus Celsius. Então, basta eu dividir, pessoal, 31 por 10, e nós vamos ter uma capacidade térmica de 3,1 calorias por graus Celsius. Agora, pessoal, nós vamos do ladinho aqui definir, tá? Ou melhor, calcular o calor específico do chumbo, tá bom? Imagina o seguinte, o calor específico nós temos que ele vai ser a capacidade térmica dividido pela
massa de nosso objeto, tá bom? A capacidade térmica nós acabamos de encontrar que é de 3,1 calorias por grau Celsius. E a massa do nosso objeto, a questão nos diz que é de 100 gramas. Então, para nós determinarmos, pessoal, o calor específico é muito simples. Basta nós dividirmos a capacidade térmica, que é 3,1, por 100, que é a massa, né, que é 100 gramas. Então, nós dividimos 3,1 por 100, nós vamos encontrar um calor específico igual a 0,031 calorias por gramas vezes graus Celsius. Galera, agora é o seguinte, se liga aí na diferença entre os dois, tá, pessoal? A diferença entre aquele primeiro, que é a capacidade térmica, e esse agora, que é nosso calor específico. O primeiro, pessoal, ele se refere à quantidade de calor necessária para o corpo sofrer uma variação de 1 grau Celsius. Cuidado, ele está se referindo ao corpo todo, tá? O corpo todo vai sofrer uma variação de 1 grau Celsius ao receber essa quantidade de energia aqui, que é justamente a capacidade térmica, 3,1. Já nessa aqui, pessoal, que é o calor específico, é diferente, pessoal. Refere-se à quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância, ó, não é mais o corpo todo, é apenas 1 grama da substância, sofra uma variação de 1 grau Celsius. Então, observe que na capacidade térmica eu tinha como referência o corpo inteiro, o tanto de calor que o corpo inteiro precisa receber para que ele aumente sua temperatura ou diminua em 1 grau Celsius, tá bom? E já no calor específico, é o tanto de calor que ele precisa receber ou perder para que 1 grama da substância aumente ou diminua uma única unidade de sua temperatura. Galera, fechamos aqui essa parte, tá? Até a próxima. Bye, bye.